Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao trabalho que estávamos realizando anteriormente, né? O nosso objetivo nesse caso aqui é fazer a leitura dos dados que estão hospedados nesse endereço, tá? Vou dar um clique aqui para a gente visualizar os dados. Bom, está carregando aqui o endereço. Esse daqui é um link, tá? Onde você tem esses dados. Então você tem dado aqui a identificação do sujeito dentro da tabela, sua idade, tipo de trabalho, educação, anos de educação, ocupação, raça, sexo. Então tem uma série de informações aqui, né, de diversos sujeitos. Bom, a nossa ideia é trazer os dados que estão aqui nesse site para o R, para a gente poder fazer análise. Tá? Então voltando aqui no R, uma das coisas que eu tenho que ter para poder fazer esse tipo de análise é o pacote que nós instalamos no vídeo passado, que é o URL. Eu também falei RS no vídeo passado. Então vou dar um Shift Enter, tá? O pacote foi carregado. Bom, agora eu vou copiar esse conjunto de comandos aqui, que vai me dar, no caso, os dados. Bom, eu vou fechar o parênteses aqui, né, que não copiou. Bom, vamos explicar um pouquinho o que é isso daqui. Eu tenho esse endereço, tá? Que é esse endereço aqui. Eu chamei ele de site. Então eu criei um objeto chamado site, que se refere a esse endereço. O endereço, não aos dados, ao endereço. Tá, mas e os dados? Bom, os dados eu criei um outro objeto aqui, tá? E esse objeto, ele tem aqui get URL, ou seja, é o acesso até os dados que estão nesse endereço aqui, que é o site. Então, o objeto site armazena o endereço, o objeto dados, ele dá acesso aos dados que estão nesse endereço, e agora eu quero fazer a leitura. Então, a leitura, eu criei um terceiro objeto aqui, que eu chamei de MyDateTree, tá? Esse objeto MyDateTree, eu quero fazer a leitura dos dados, então eu coloco read, que é de leitura, .table, então a leitura da tabela. Entre parênteses, eu coloco o objeto, né, que é dados, então teste igual a dados. Esse reader igual a true, quer dizer que a primeira linha da tabela, ela é o título das colunas, ok? E sep, né, igual a vírgula, quer dizer que o separador dos valores, o separador das colunas é a vírgula, né? Como você pode ver aqui, ó, é a vírgula que está separando cada um dos itens, tá? Então tem aqui a identificação, a idade, então todas as informações, as colunas estão sendo separadas por vírgula, tá? Bom, vou dar um Shift Enter, você vê que, olha, carregou, né? Você vê que não deu nenhum erro aqui, então tá tudo correto. Agora, como que eu visualizo esses dados, né? Então, uma função, um comando para fazer essa visualização é o read, e eu vou colocar o objeto aqui, que é o MyDateTree, tá? Esse read, ele vai fazer com que eu possa enxergar as 5 primeiras linhas da tabela que eu importei. Então, vou dar um Shift Enter aqui, pronto. Tá aqui a idade, tipo de trabalho, educação, número de anos de educação, status aqui do matrimônio, ocupação, a raça, sexo, então todas as informações aqui, né? Então tem mais informações aqui ainda. Vou arrastar a coluna aqui, tá? País de origem, a renda, né? Então tá, tem uma série de informações. Ah, mas eu quero visualizar aqui as 5 primeiras e as 5 últimas. Então eu coloco tail, meu objeto, MyDateTree, Shift Enter, pronto. Tá aqui as 5 últimas linhas, tá? Então, o objetivo desse nosso vídeo era verificar, no caso, como acessar um conjunto de dados que está hospedado num link e como visualizar, hospedado no link não, no site, né, a que esse link se refere, e visualizar as 5 primeiras e 5 últimas linhas desse arquivo. Na próxima aula a gente vai ver como gravar ou como exportar ou salvar esses dados nas pastas que estão no nosso computador. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.